Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos explorar então a trilha 8 do caderno 3, ou seja, da unidade 3, na página 5, onde nós veremos as orações condicionais em inglês, as if clauses, tá bom? Ah, Aqui, logo depois, na página 6, tá? A gente vai pular a página 5, vamos aqui para a página 6. O caderno de apoio apresenta para a gente as principais, ou melhor, as condicionais, tá? Condicional zero, primeira, segunda e terceira. Só que ele não traz uma explicação mais detalhada aqui, né? Ele traz apenas uma explicação bem simples e passa links para os alunos, vocês no caso, acessarem, estudarem, né? Tem até videoaulas aqui e tudo mais. Bem, eu preparei aqui um vídeo para vocês, uma aula, para explicar detalhadamente cada uma dessas condicionais, para que vocês não fiquem com dúvidas, tá bom? Então, dentro do nosso contexto, eu vou passar aqui para a tela da direita para que nós vejamos essas condicionais, que são também chamadas de if clauses. Tá? A gente vai ver o que significa esse if daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos começar com a zero conditional, que é a condicional zero. Aqui no texto está dizendo que os verbos em ambas orações ficam no presente, mas que presente é esse? Como é que fica no presente? Tá? Então vamos passar aqui para alguns exemplos. If you don't water flowers, they die. If you have a habit, stop watching TV. No caso, essa condicional zero, o que ela se refere? Nós vamos aqui trabalhar primeiro a construção. Vocês estão vendo que nós temos aqui a if clause, que está no presente. A if clause significa o quê? Significa a condicional com if. Esse if que vocês estão vendo aqui significa se, tá certo? Se. Uma hipótese, uma probabilidade, tá? Então, se você não molhar as flores, ou seja, aqui está no presente, tá certo? Se você não molhar as flores, elas morrem, verdade. Aqui nós temos a oração principal. Então, na condicional zero, nós temos uma verdade geral ou um conselho que é dado para as pessoas, sempre no presente simples ou no modo imperativo, tá bom? Modo imperativo, que vocês lembram bem, é uma ordem ou algum conselho, tá? Então, o present simple, que nós já estudamos desde o ensino fundamental e agora vocês estão revendo, tá? If you have a habit, stop watching TV. Ou seja, se você tem dor de cabeça, pare de assistir TV. Então, tá aqui nesse caso, está dando um conselho e na frase 1 é uma verdade geral, tá? Então, lembre-se disso. If começa com if, que significa se, tá certo? A condição com o caso if aqui, tá bom? No simple present. Isso, evidentemente, se eu quiser expressar uma condição geral ou dar um conselho, tá bom? Vamos partir agora para a primeira condicional, chamada first conditional em inglês. Então, vocês podem ver aqui no texto, tá? Que o verbo na oração if, ele apresenta-se no presente e na oração principal ele virá com o auxiliar will, que nós já conhecemos dos carnavais, tá? O will, vocês lembram que ele vai colocar a frase em que período? No futuro, tá certo? Então veja só. If the weather is nice, we'll go for a walk. If you don't apologize, she will never trust you again. Ora, essas duas frases têm o que em comum? Tem o future simple, ou seja, com o verbo auxiliar will, tá bom? Então veja, a primeira condicional ela refere-se ao presente e ao futuro, ou seja, ela expressa uma condição possível e um provável resultado no futuro. Veja só a tradução dessa primeira frase. Se o tempo estiver bom, nós sairemos para uma caminhada. If you don't apologize, ou seja, se você não se desculpar, she'll never trust you again. Ela nunca confiará em você novamente. Tá? Então aqui ficou bem claro que a if clause, que começa com if aqui no caso, tá certo? Que é a condição, ela vai se apresentar no presente. Veja só, o nosso querido verbo to be aqui, ele volta, não tem como você escapar dele. E na main clause, ou seja, na oração principal, vai estar lá no futuro. No caso aqui, o provável, né, um resultado provável para essa ação que se apresenta aqui no presente. Certinho? Então vamos prosseguir aqui. Deixa eu só colocar as imagens aqui para vocês direitinho, né, para a gente ver a second conditional.
Essa second conditional ela é empregada para indicar uma hipótese e seu provável resultado. Tá? Então, nessas orações, o if ele vai utilizar o simple past e a oração principal vai permanecer no present conditional. Para a gente entender isso aqui melhor, veja bem. Jack wants to buy a house, but he can't do this because he doesn't have any money. Uma frase toda no presente simples, tá? Jack quer comprar uma casa, mas ele não pode fazer isso porque ele não tem dinheiro, tá? E aqui ele dá a condição, ou seja, ele começa a sonhar. If I had a lot of money, tá? Esse a lot aqui é separado, tá, gente? Aqui foi um errinho de digitação. Se eu tivesse um monte de dinheiro, se tivesse algum dinheiro, I would buy a big house. Eu compraria uma grande casa. Uma casa grande, tá certo? Would aqui, ele vai transformar, né, a gente já viu aqui um verbo modal. Would, ele vai transformar o verbo a seguir na condicional. Ou seja, se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma grande casa. Tá certo? Então aqui é uma hipotética, uma condição hipotética. Tá? Outra condição hipotética aqui. Deixa eu colocar aqui as imagens direitinho, tá? A moça está sonhando com um rapaz aqui, ela está pensando em um rapaz. If I knew his number, I would phone him. Ou seja, se eu soubesse o seu número, eu telefonaria a ele. Tá? Então aqui o would, novamente, ele está aqui como uma condição hipotética, tá certo? Telefonaria para ele se eu soubesse o número do telefone. Tá? Então a Susan quer o telefone do Paul, tá? Mas ela não pode telefonar para ele porque ela não sabe o seu número. Tá? Então veja, a second conditional, nos dois exemplos que nós vimos aqui, ele é formado, evidentemente, como nós já vimos aqui no texto da parte da esquerda aqui do caderno, é o passado simples mais o condicional, presente condicional, que é formado com o would, que é o verbo modal, mais o infinitivo. Então, a segunda condicional refere-se ao presente e ao futuro. Então, ela expressa uma condição que não é real e seu provável resultado. A situação ou condição, sendo improvável, impossível, imaginária ou contrária aos fatos conhecidos, tá certo? Então, isso aqui é que nós vimos, né? Se ele tivesse muito dinheiro, ele compraria uma grande casa. Se eu soubesse o número, se eu soubesse o número do telefone dele, eu telefonaria a ele. Tá? Então, são situações que as pessoas ficam imaginando, são hipotéticas, tá bom? Elas ficam sonhando ali, se eu tivesse tal coisa, eu faria. Então, a second conditional que é muito utilizada, vocês encontram em textos aí constantes com essa construção aqui, tá? Com o would mais o verbo no infinitivo, certinho? Então, vamos continuar aqui agora com uma diferença fundamental entre a first e a second conditional, ou seja, a primeira e a segunda condicionais, tá certo? Veja bem, if John runs fast, he will win the race. Se John correr rápido, ele vencerá a corrida. Tá? Então, é uma coisa que é possível de acontecer. Basta que ele corra rápido. Ele vai vencer se ele correr rápido. Agora veja a diferença aqui. If John ran fast, he would win the race. Ou seja, se John corresse rápido, ele venceria a corrida. É improvável acontecer isso porque John não está correndo rápido. Tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos o verbo no passado, tá? Como nós estamos vendo aqui, tá certo? O simple past, mais o verbo would, mais o win, que é o verbo no infinitivo, tá bom? Então a diferença entre a primeira e a segunda condicional é essa daqui, tá certo? A diferença é sobre a probabilidade e não o tempo. Enquanto na primeira condicional nós temos as possíveis e reais situações, na segunda condicional é algo muito improvável de acontecer, tá certo? Somente se acontecesse, no caso, se ele corresse mais rápido, certo? Nesse exemplo, ok? Vamos ver então agora a
third conditional, que é a terceira condicional. Deixar aqui o rapaz, né? O nosso amigo Jack, deixar aqui ele paradinho com a historinha dele. Veja, o verbo fica no passado perfeito e na oração principal o verbo vem acompanhado de would have mais o verbo no participo passado. Vamos entender aqui. O Jack queria comprar uma casa no ano passado, mas ele não pôde fazer isso porque ele não tinha dinheiro. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos passando, né? Nós estamos vendo uma ação no passado perfeito, tá certo? Ou seja, ele queria comprar uma casa, mas ele não tinha dinheiro, ele não pôde fazer isso. Então a frase está toda no passado aqui, tá certo? No passado perfeito. Para a gente entender isso aqui melhor, né? Tá aqui o nosso Jack. If I had a lot of money, I would have bought a big house. Tá? Então veja, aqui a gente tem o passado perfeito. If I had a lot of money, se eu tivesse muito dinheiro, eu teria comprado uma grande casa. Tá? Então aqui nós temos uma oração na third conditional em que nós precisaremos ver, só mais um exemplo aqui para a gente fixar esse tema, tá? essa parte. If I had known his number, I would have phoned him. Ou seja, se eu soubesse, se eu conhecesse seu número, seu telefone, eu teria ligado para ele, eu teria telefonado para ele, tá bom? Então, third conditional tem essa característica aqui. Deixe-me mostrar aqui o seguinte. Mostrar toda a construção para vocês. Past Perfect Simple, que nós formaremos, eu vou explicar melhor para vocês nas próximas aulas como é que é o Past Simple, Past Perfect, tá certo? E o Past Conditional é o would mais have mais Past Participle, tá certo? O passado, o passivo passado. Então, a terceira condicional, ela refere-se ao passado e não é baseado em fatos, ela expressa a situação da qual está contrária à realidade no passado. Só que eu ainda vou explicar melhor para vocês, tá certo? Como é que funciona o Past Perfect Simple, para a gente entender essa condição, essa terceira condição, tá certo? Mas aqui a gente já tem uma ideia de como ela funciona, tá certo? Só aqui, second, third conditional, eu vou deixar isso aqui para a próxima aula para a gente entender primeiro o passado, tá? O Past Perfect, ok? E aqui tem um resuminho com todas as condicionais para a gente não ter nenhuma dúvida, tá certo? A condicional zero refere-se à condição geral de tempo. A primeira é algo que ainda é possível acontecer. A segunda é algo que é improvável de acontecer, a gente usa o would, tá certo? E na terceira a gente vai precisar depender aqui desse passado perfeito, que eu vou explicar para vocês como é que ele funciona, tá certo? Não vou atropelar aqui nesse momento a explicação para vocês, tá certo? Bom, a gente encerra aqui essa explicação gramatical, tá certo? Então, voltando aqui para a trilha, vocês estão vendo que na página 7 nós temos uma música do Michael Jackson, Heal the World, tá? Que é Cure o Mundo, tá? Então aqui está a letra toda. E nós temos o texto 5, que é Income Inequality, tá certo? Que nós estamos aqui nessa trilha falando sobre direitos. Vocês podem ver aqui o tema, tá certo? Direitos iguais, tudo certinho. Nós temos na parte 5 da página 9, nós temos aqui algumas atividades que são chamadas desafios, tá? Então veja. Na letra da canção, o autor pede então vocês vão ler a letra da canção. Se vocês quiserem ouvir também, tá? Sem nenhum problema. Eu vou disponibilizar também no YouTube para vocês essa canção para que vocês ouçam, do Michael Jackson. E aqui vocês vão interpretar a letra da música, tá certo? Nós temos aqui uma frase também que tem a if clause, tá certo? Começa aqui com if. Vocês vão acompanhar e vão responder essas perguntas que estão aqui, tá bom? Da 1 até a 5, tá bom? Da 1 até a 5, a gente vai deixar a 6 para uma outra oportunidade, mas basta que vocês respondam da 1 até a 5, que é a atividade para a aula de hoje, tá bom?
Então eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail, vocês podem colocar no mural, tá, do Classroom, que a gente resolve, que a gente são essas dúvidas, tá bom? Então é isso aí. Bom trabalho para vocês, bons estudos e até a próxima. Goodbye. Tchau, tchau.